ar-condicionado. Bota para cima aí, seu Givaldo, faz favor. Para não me atrapalhar aqui, ó. Isaías capítulo de número 53, versículo 1 a seguir. Amém? E nós vamos considerar nossas Bíblias abertas. Posteriormente, a leitura da Bíblia, para que nós venhamos contextualizar, como sempre, aquilo que fora lido para a glória de Deus. Quem está aqui pela primeira vez, em nome de Jesus, levanta a mão assim. Quem está aqui pela primeira vez, glória a Deus. Quem está aqui pela segunda, terceira ou quarta vez, que já faz parte de nossos visitantes, e creio eu que se não tiver ministério, vai se tornar congregantes para a glória de Deus, se assim sentir à vontade. Quem ainda não é evangélico, ou quem ainda não fez uma aliança com Cristo, ou estão afastados, eu te aconselho a fazer imediatamente isso. Porque se você tiver um pouco de raciocínio, e você ler Mateus, capítulo de número 24, 6 a seguir, você vai se espantar com o que Mateus escreveu e com o que está comparando com o que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Isaías capítulo de número 53, ele fala tão somente do leão da tribo de Judá, e ele vai lá em nome de Jesus atrelar esta palavra a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, da glória a Deus? Quem não achou, diga me espere. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, louvado seja Deus, justo ou justo, justificará
a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado e de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém e graças a Deus. Aí mesmo onde vocês estão, deixa a Bíblia aberta, mas vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Criador de todo o céu e de toda a terra, elimina, meu Pai, de mim mesmo agora todos os meus pensamentos, minhas vontades, meu Deus, todos os meus desejos, os meus anseios, meu Deus, as minhas paixões. Elimina de mim agora tudo aquilo, meu Deus, que se porventura for carnal, em cima desse altar, e traz, meu Pai, sobre meu corpo, meu Deus, uma estola sacerdotal com o teu santo e maravilhoso Espírito. Meu Deus, que o bordão, meu Pai, que hipoteticamente eu venha usar, não seja meu, mas seja do Senhor. E a orla, meu Pai, das vestes sejam dadas a mim ou emprestadas pela vontade do Senhor, para que hoje eu não haja como eu mesmo, mas haja como Cristo agiu, trazendo, meu Deus, às nossas vidas um entendimento daquilo que o Senhor quer que entendamos, para que venhamos andar, meu Deus, completamente na Tua presença. Toma cada um, meu Pai, dos que aqui estão, e faz com que cada um deles saiam daqui, meu Deus, não satisfeito, meu Deus, com aquilo que talvez encham seus olhos, mas satisfeito com aquilo que Deus quer falar aos seus ouvidos. Amém? Louvado seja Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amados, o tema dessa pregação é: quem o recebeu? Estou fazendo essa pergunta para o passado, estou trazendo ela para o presente, porque quem não recebeu Jesus, ele não receberá no dia da sua morte, porque nós temos espaço de tempo para analisar todas as nossas situações, todas as nossas vidas, e saber tudo o que é certo e tudo o que é errado. O que nós muitas vezes achamos, e como eu sempre digo aqui, é que nós ficamos contabilizando o dia, o tempo de vida nosso, e analisamos de uma forma que sabemos o dia que iremos morrer, com 80, 90 anos. É o desejo do coração de todos nós, mas todos nós sabemos que isso não é uma realidade. Isso é algo da vontade de Deus. Todos nós tivemos uma data marcada quando nascemos, porque está na nossa certidão e é lograda a identidade e alguns documentos. Mas o que nós temos que entender, igreja, é que vivemos num mundo dissoluto, um mundo de oscilações, um mundo perverso, um mundo que o vil tentador, ele já predomina grandes partes da mente humana. E quantas vezes eu me pego em reportagens da pessoa ou pessoas dizendo: eu nunca imaginei que isso iria acontecer comigo. E Deus sempre nos alerta para que nós deixamos a nossa porta fechada, para que o diabo não nos destrua, ou destrua aqueles que conosco estão. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, quando o espírito da morte no Egito ia levar todos os primogênitos daquela cidade. Só que estavam ali pais e mães hebreus que também tinham filhos. E onde sucedeu a nossa primeira Páscoa, não é com coelhinho, não é com chocolate, mas é com sangue do cordeiro. Ele enviou o anjo e disse: olha, envia lá o anjo, ou melhor dizendo, perdão, vai lá e fala aos hebreus
que é para matar um animal limpo, puro, e no ambar da porta mancha com sangue, para que quando o espírito da morte vier, porque ele não volta de mão vazia, tenha certeza disso, ele passe por cima da casa e não mate as crianças que estão dentro daquelas supostas casas. Em inglês significa passover, passar por cima. E nós estamos, em nome de Jesus, vivendo um tempo onde as nossas portas de casa e espirituais estão completamente abertas. Então, quem recebeu Jesus, eu digo aqui sempre, sou sincero nisso, e alguns de vocês, infelizmente, vão ter que ver essa experiência na minha vida, quando alguns entes queridos seus morrerem. Não falo os que estão no mundo, mas os que estão na igreja, brincando de crente, e eu for fazer o enterro, não venha, pelo amor de Deus, me perguntar se ele foi ou ela para o céu, porque o pai da mentira é o diabo, e eu não quero mentir. Então conserta a sua vida enquanto vivo você está, porque depois que morre, segue-se o juízo. Então, Deus deu seu filho. Quem recebeu? Vamos entrar no contexto, no capítulo 53. Versículo 1 a 3. Não valorizaram ele, e muitos de nós não valorizamos ele. Olha o que diz o escritor Isaías, e o relator dessa profecia, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação parou, igreja? A palavra que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e ele hoje está à destra de Deus, e todos aqueles que fizeram uma aliança com ele, porque ele já se deu gratuitamente, no favor não merecido por cada um de nós, para que alcançássemos a graça e a glória de Deus. Quem deu crédito à sua pregação, ou à nossa pregação? E a quem se manifestou a obra do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Está diferente nos dias de hoje? Não. Onde a igreja sincera que prega Cristo, quantas pessoas escondem o rosto de você quando você passa representando Cristo? Quantas vezes já peguei pessoas falando: ia, vem aquele irmão ali, embora se esconder, porque ele já vem falar de igreja. Nós não professamos igreja, porque a igreja somos nós mesmos. Nós professamos o ressurreto Jesus, para que na vida deles, assim como a nossa, haja uma misericórdia, para que nós possamos alcançar a glória. Então, assim como eles tratavam Jesus naquela época, tratam os representantes de Cristo nesta geração. Infelizmente, nós que estamos do lado de cá, estamos desacordados espiritualmente, ou seja, com o sono da indolência, e oscilamos corriqueiramente na presença de Deus. Muitas pessoas enganadas dentro das igrejas, vivendo nos seus belos prazeres e achando que são adoradores. Não são. É como está escrito no Novo Testamento, se não me falha a memória, pelo apóstolo Paulo: nós temos que o adorar em espírito e em verdade. Então, quem deu em nome de Jesus
crédito à nossa pregação? A quem se manifestou a glória de Deus? O que é que você se sente hoje como adorador? Você verdadeiramente crê em Cristo? Você crê que Ele pode fazer um milagre? Você crê que Ele está sentado à destra de Deus? Como eu estava falando essa semana com um católico, com todo respeito, meu amigo, com todo respeito e carinho, Jesus, Ele não está naquela cruz. Por mais que o acontecimento fosse verídico, Ele foi morto, crucificado, mas Ele não ficou secularmente, porque tiraram Ele daquela cruz e puseram Ele no sepulcro, mas posteriormente, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Então aquela imagem que está lá não é o meu ressurreto Jesus, senão a Bíblia seria mentirosa. Eu não tenho que adorar um Deus prego no madeiro, aprisionado, morto. Que valência me fazia ou eu teria? Um Deus morto, Ele não fala. Um Deus morto, Ele não age. Um Deus morto, Ele não te protege. Um Deus morto, Ele não está vivo. Que valores esse Deus iria me trazer? Porque aquela cruz está vazia, aquele sepulcro está vazio. Tentaram burlar a ressurreição dele, mas ele ressuscitou, ele veio, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele veio como um general, ele não veio como um soldado, ele veio como um general, ele não veio como um sargento, ele veio como um general. Patente maior, foi no inferno, arrancou a chave do diabo, foi em nome de Jesus na morte e disse: me dá a minha vida de volta, porque você não tem poder sobre mim. Não valorizamos Ele. Um dia eu falei isso aqui, falo de novo e dei risada, porque eu digo assim: poxa, para a gente ficar na igreja como algumas pessoas ficam, vai logo para o mundo. Encontrei irmão no bar bebendo. E aí, irmão? Segui seu conselho. Que foi? Estava na igreja oscilando e escolhi ficar no mundo. Quer dizer, você escolheu Satanás e desprezou a Deus. Fez como aquele príncipe, aquele jovem príncipe rico. Preferiu as coisas terrenas, as coisas seculares, e abandonou aquele que pode fazer tudo pela sua vida. Versículo 4 e 5, para adiantar. Motivo da cruz. Qual foi o motivo da cruz? Foi a nossa ressurreição? Qual foi o motivo da cruz? Foi que Ele padecesse por nós? Qual foi o verdadeiro motivo da cruz? Porque Ele veio pela vontade do seu Pai. Não veio induzido, Ele não veio obrigado, Ele veio pela sua própria vontade, mas foi Deus quem nos deu para que nós fôssemos salvos. Olha o que diz, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10, mas depois eu vou falar sobre ele de novo. Olha o que diz: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar por cada um de nós. Deus se agradou de matar o teu filho unigênito para salvar nós de quê? Do pecado, das transgressões, das nossas lacunas, dos nossos projetos falíveis, das nossas aberturas para investidas do diabo. Ele que nos deu. Porque louvado seja Deus, Ele morreu, porque Deus sentiu no teu coração de nos dar uma segunda chance. Então olha para o irmão que está ao teu lado,
diga, foi-lhe dado na cruz uma segunda chance. Mas só que a sua chance não está na cruz e nem no sepulcro, porque ele ressuscitou. E mesmo sem eu e você merecermos, ele nos deu a sua vida. Quem é merecedor aqui da morte de Jesus? Quem de nós somos merecedores? Eu imagino, sabe, Márcio? Fica aqui, Márcio. Ele olhando de lá de cima. E cada vez que nós pecamos, transgredimos, cada vez que nós oscilamos, caímos, eu vejo um sorriso estampado no rosto daquele infeliz Lúcifer, e vejo uma tristeza no coração de Deus, porque assim como Satanás foi na presença de Deus afrontá-lo, e Deus apresentou ele a Jó, eu imagino que de tempo em tempo, pela variação da terra, ele viaja e vai entre os anjos no céu. Imagina agora o cardápio que está na mão de Satanás com uma vida humana. Olha para aí: pedófilo, estuprador, traficante, latrocida, homicida, homossexual, lésbica. Olha para isso, fofoqueiro, fofoqueira, quebrão, compra e não paga. Olha para aí como está a sua terra, que teu filho que está aí do teu lado desceu. Aí eu imagino Jesus se levantando, e daí Satanás, a minha proposta foi salvar a muitos, e nós vamos ver aí, e os muitos que se acharem diante de mim, com sinceridade de coração, vão vir morar aqui. Quanto a você, desce. Desce. Capítulo número 53, versículos 6 e 8. Deus nos deu sem merecermos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não se desviou do seu propósito. Que propósito é esse, pastor? Salvar a sua vida fumante, salvar a sua vida drogado, salvar a sua vida homossexual, salvar a sua vida lésbica, prostituta, salvar a sua vida latrocida, pedófilo. Ele não desviou do propósito, porque ele sabe que se você der lugar, toda essa maldade ela é dilacerada, e ele vai ressurgir em você uma nova vida, e essa vida vai se atrelar a uma vida eterna, e Satanás não vai poder sucumbir nada do que está diante de ti. Versículo 9. Ele ainda morreu sem dignidade nenhuma, todos nós sabemos, por causa de mim e de você. Não quis ser enterrado ao lado de Moisés, não quis ser enterrado ao lado de Elias, grandes profetas. Não quis ser enterrado no túmulo de sacerdote, nem falou sobre isso. Mas por causa de mim e de você, a impressão que o mundo tinha dele foi essa aqui. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha onde ele foi enterrado, olha onde ele foi posto, no meio de pessoas sem relevância nenhuma, ainda que fora rico, mas não tinha uma vida com Cristo, pessoas que não tinham um comprometimento com Cristo, e puseram ele lá como um qualquer,
Mas só que nós sabemos que aquele que estava sendo enterrado, ele iria trazer salvação à terra. E nós temos que a cada dia pensar nisso. Por que eu estou na igreja? Qual é o meu motivo real de eu estar na igreja? Não deve ser como uma vinda à igreja, como uma ida, melhor dizendo, num shopping center, em um parque de animação, de exposição, né? Não pode ser como uma ida na praia, numa pizzaria, algo prazeroso para a carne. Mas quando você vier para a igreja, sabe quando você vai entrar na casa de uma pessoa rica, cheia de etiqueta, e o tempo está chuvoso, você vai ter que tirar o teu sapatinho, vai ter que, ainda tirando o teu sapatinho, você vai ter que limpar o pé direitinho, mas lá você não pôr água na frente da casa, para que você entre lá limpo, para que você entre lá puro. Assim faça também quando pôr a planta dos teus pés ali naquele lugar. Diga: Senhor, eu quero entrar ali vazio, mas eu quero sair cheios do teu poder, transbordando, para que quando as pessoas olhem para mim, não veja mais a mim, mas veja o Senhor diante de mim. Ou seja, o diabo não vai ter poder sobre a minha vida, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vem, Satanás, quente, porque estou fervendo com o fogo do altar, aonde nem o serafim pode pegar com as suas mãos, porque não tem poder, porque o fogo que queima, ele vindo do altar, ele não se apaga. Está nesse mesmo livro, capítulo 6. Serafim teve que pegar uma tenaz para pegar. E serafim é ser de fogo, é um anjo de fogo. Ele fica sobre o trono de Deus. Já falei isso aqui, com 6 asas. 2 cobrem os pés, 2 o rosto, e com 2 eles voam, arrodeando o trono de Deus. E o tempo inteiro, se você for lá agora, você vai ver. Você vai ver só uma canção. Não tem outra letra a não ser essa: Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que diz o versículo 10, isso é de suma e grande importância. Versículo de número 10. Ele pagou nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. Tem aí uma palavra escrita: expiação, com X. Expiação é um verbo pagar. E ele pagou, ou melhor dizendo, é pagar uma dívida que não é sua. 211 vezes tem entre Gênesis a Apocalipse a palavra expiação, e ela significa pagar. Ou seja, ele pagou uma conta que não era dele. O pecado não era dele, a transgressão não era dele, a iniquidade não era dele, o castigo que era para sofrer não era para ele, mas ele pagou uma conta que ele não devia. Olha o que diz o versículo de número 10: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma, louvado seja Deus, se puser por expiação ou por pagamento do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quem anda na mão de Deus não vive nas patas do diabo, e quem anda nas patas de Satanás e der lugar a Deus, vai sair de lá e vai voando para as mãos de Deus, e Satanás não vai ter mais poder, porque ele já pagou o meu e o teu pecado. Ele concluiu a sua obra. Já viu aquela frase: ai daquele que põe a mão no arado e lança fora? Quantas oportunidades Jesus teve para lançar a mão fora deste arado?
No dia que foi preso, ele orando, no Monte das Oliveiras. Aquele dia, imagina o coração daquele homem, chamado Jesus. Porque ele viveu como nós, chorou no enterro de Lázaro. E em um dado momento ele orando diz: Pai, se possível for, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Só que aí, eu imagino o mundo inteiro, do ano vindouro ao ano que passou, do tempo em que Jesus estava vivo, em sua cabeça passou uma novela que imediatamente ele se recobre em seu juízo e diz: mas Pai, que não seja feita a minha vontade, a vontade do Senhor foi me dar para me moer, para eu sofrer, para eu padecer, para eu pagar cada um. Louvado seja Deus do pecado daquele homem ou daquela mulher. Aparta de mim, Satanás, a minha obra ela vai ser concluída. Então, assim como Jesus jamais lança a mão no arado e meta ela fora, ele concluiu a sua obra. Tem obra de Jesus aqui? Agora eu levanto a minha mão. Versículos 11 e 12. Ele concluiu o seu ministério. Sabe o que é que eu imagino, igreja? Eu vou trazer uma comparação no primeiro martírio que teve ali no templo, chamado Formosa, apedrejado, Estevão apedrejado, matando ele olha para os céus, e ele consegue ver os céus abertos. Já tinha concluído a sua obra. Aí imagino, pegaram Pedrão, cheio do Espírito Santo, e quando apregaram ele na cruz, ele disse: opa, para, que vai pedir PPU, vai negar esse Jesus? Não, jamais eu vou fazer isso. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, que não sou digno de ser morto como ele. Pegaram Paulo, depois do ministério concluído, serraram ao meio e decapitaram Paulo, mas ele não negou a Cristo, não lançou fora a mão do arado. Pegaram Mateus, pegaram André, pegaram todos eles, exceto João, e todos eles foram assassinados pelo nome de Jesus. Eu imagino Satanás indo agora diante de Jesus: quem são aqueles que morreu pelo seu nome? E ele diz assim: Satanás, te prepara, que ainda vai surgir mais, que negarão a ti na tua face e me adorarão. Ele concluiu a sua obra, versículo 11 e 12, para finalizarmos. A olho nu, boa música, deixa esse toque aí, gostei, deixa aí. A olho nu, eu vejo um bocado de cadáveres dentro das igrejas, inclusive essa, a olho nu. Não estou dizendo que foi profecia. Pela vida que se vive, né? Pela vida que se vive, pela obra que se prega, a olho nu. Tem muitas pessoas aqui e em milhares de ministérios espalhados em todo esse mundão em que vivemos, que dá para ver que são mortos vivos. Pessoas mortas dentro da igreja, porque lançaram a mão fora, mesmo dentro da igreja, do arado. Tem até a aparência de crente, tem até as vestes de crente, tem Bíblia de crente, tem fala de crente, tem igreja de crente, mas não é. Já lançaram mão fora do arado há dezenas de anos. E a olho nu dá para ver assim, sabe, um caixão, você deitado dentro.
sem ressurreição, a olho nu. Sou muito de lançar profecia não, mas para a glória de Deus, as poucas que Ele me deu, elas se concretizaram. Uma delas bastante triste. Eu me lembro desse fato porque foi uma das mais, sabe, além de dolorosa, mais real que eu já experimentei quando eu estava na igreja lá. E quem abre o culto, vocês já viram que algumas das missionárias, obreiras, diaconisa, ou perdão, missionária pastora. Mas nessa quarta-feira, o culto é terça, quarta, sexta e domingo. Nessa fatídica quarta-feira, eu peguei e fui abrir o culto. Normal, louvei, adorei. De repente eu me aproximei, o altar lá é bem menor do que esse aqui, 60 centímetros de altura. E quando eu me deparei na frente do altar, não enxergava mais ninguém. Vultos. Eu não enxergo as letras ali, só vultos, vocês não enxergam. Mas ali só vultos, vultos, sentados na cadeira, como um fantasma. Mas eu vi 3 covas cavadas. E ele sussurrava em meu ouvido: eu não vou fechar. Não vou fechar. Eu disse: ó, gente, na mesma hora, estou vendo aqui 3 covas e Deus está me dizendo que não vai fechar. É como nos dias de hoje, crentes céticos, crentes, pastor Luiz, deixa lá. Quarta, quinta não tem culto, sexta, fiz a mesma atitude. Peguei o microfone. Quando eu cheguei perto da beirada do altar, eu só vi um caixão flutuando. Chegou bem perto do altar assim, ele ficou flutuando e fechado. Aí, sabe o que é que se entende? O que se pressupõe? Eu preparei e levei. O caixão já está fechado. Acabou. Gente, estou vendo um caixão aqui e Deus disse que não vai voltar essa palavra. O pai dele, né? É chato a gente ouvir isso, porque foi mais ou menos no mesmo ano que mataram meu filho, com 3 tiros, em Catu, 2000, quase na mesma época, né? Pouco espaço de tempo. E a gente ainda sentindo aquela dor. O pai dele era porteiro, assim como o seu Givaldo ali, da igreja, se preocupava bastante com os meninos. Pastor, interessante que nos últimos dias de vida dele, ele me chamava ali fora, pastor, terminava o culto: pastor, pelo amor de Deus, chama as mães. E o recado está dado de novo. Está dado de novo, tanto adultos como crianças. Vigiem nessa pista. E aí ele chama as mães dessas crianças, porque eu estou vendo a hora de o carro matar um aí, o filho dela ali mesmo, atravessou a pista. Foi Deus purinho, que entrou com providência, que não passou nenhum carro na hora lá, não tinha quebra-mola. O pai dele me falou isso na terça, na quarta, na sexta. Passou sexta, sábado, domingo, o culto transcorreu legal. Na terça-feira, o irmão dele ali, que hoje é casado com a esposa que toma conta da filial, a esposa dela ali, que é nossa sobreira da casa, que era marido dela, ele não era casado, ele vinha com o pai, passava aqui, parava na frente da igreja, largava o pai, ia pegar a noiva. Quando ele largou o pai dele, que ele atravessou o carro, pegou da igreja, jogou no muro da casa da minha sogra, e a massa cefálica saiu. Morte instantânea. Morreu seu Joãozinho. Estou em casa me arrumando. Ah não, perdão, nessa época tinham matado um parente meu. Não foi nem meu filho. Tinham matado um parente meu lá ali na BR. Eu me arrumando para ir para a igreja, tal. Daqui a pouco o pai dele me liga, de Yuri, que era proprietário do estabelecimento que nós alugávamos para ter as nossas assembleias, as nossas religiões, os nossos cultos, as nossas reuniões. Pastor, e aí, rapaz, o carro está dando Joãozinho aqui agora. Aí a arrumação já se transformou em outro. Quando eu estou me arrumando ligeiro, que eu vou saindo, ele não precisa correr mais não.
que ele já veio a óbito. Ah, pastor, o que é que tem a ver isso aí? O que dele mostrou? Beleza. O pai dele morreu, se despediu evangelizando. E a última vez que eu vi ele vivo, que eu passava, eu trabalhava de motorista, rodava Simões Filho Itaigara, via paralela. E de vez em quando nos encontrávamos aqui, que ele esperava o ônibus da empresa, bem na frente da Ceasa. Aí nesse dia eu buzinei para ele. E alguém me disse que foi o dia que ele mais deu folheto na empresa. E falando de Deus. Nunca iria imaginar que à noite ele ia ter um encontro com Cristo. Fiz 7 semanas, foi não, de campanha, porque ele tinha um coração duro, não queria nada com Jesus. Fiz 7 segunda-feiras na casa dele. Ele fez uma aliança com Cristo. 7 segunda-feiras. Beleza. Aconteceu. Filho dele, já vou terminar, não tinha coragem, nem ele, nem o outro, de tirar o pai lá do necrotério, lá do Nina Rodrigues. Mandaram eu, bucha de canhão, já fui umas 2 vezes para lá, 3. E tinha que reconhecer o corpo de seu João. Coincidentemente, quando me liberaram, rapaz, um sentimento estranho naquele lugar, né? Falei até com o Messias ontem. Fui no banheiro, um corredor tudo sujo, fedor de sangue, de morto. É um outro mundo. É bom que as pessoas, sabe, entre nesses tipos de locais para entender o que somos. Fedor estranho de morto. Eu entrei no corredor, tudo sujo, tudo arregaçado, aqueles rastros assim de sangue, o banheiro todo quebrado. Eu não boto a mão de jeito nenhum, nem em banheiro limpo. Meu Deus, fedor. Um lugar sinistro, sabe? Você sente o espírito da morte. Parece que fica... Não existe isso, mas dá um sentimento assim de angústia, assim como no cemitério. E aí voltei, o rapaz, quem é que vai reconhecer o corpo? O Rogério disse, pastor, eu não vou não, tenho coragem não, eu vou lá. Entramos na sala e está lá, ele já vestidinho, dentro do caixão, e do outro lado, um cidadão que se suicidou. Fora de brincadeira, o cidadão era dessa cor aqui. Segundo escoveiro, não é aqueles caras que ficam lá, não é legista não. Sei lá, aqueles bichos. Vem cá, você fica mais neguinho assim na minha cor. Mas deve ser mesmo, é preto, mas. O cara era dessa cor, vivo. Mas quando estava no caixão, estava dessa cor. Perguntei, com uma aflição assim de angústia. Obrigado. Aí o que aconteceu com esse rapaz? Ele se enforcou. Dá para ver uma marca no pescoço dele. E seu Joãozinho dando risada. Rosenildo chorando, eu chorando, Daniel chorando. E ele lá, ó. Aí eu chamei o rapaz, vem cá ligeiro. Para não dizer que é maluquice minha. Depois vão me chamar de religioso, de fanático. Se rapaz não está parecendo que está sorrindo, ele, rapaz, está parecendo não, ele está. Eu disse, rapaz, que interessante. Eu olhava para o seu Joãozinho e olhava para o cara e comparava. Até morto ele nos protege, nos traz a paz. Aí, terminou não. Estou lá, tia dele liga, era católica, apostólica, romana, parece. E liga para o Rogério e pede para falar comigo. Rogério, eu quero falar com o seu pastor aí. Ô irmão, eu sou a irmã mais velha de seu Joãozinho, posso fazer um último pedido ao Senhor? Em memória dele? Pode sim, por que não? O senhor pode levar o caixão dele para lá, para dentro da igreja? Eu disse, posso sim. Por que não? Claro, meu dever. Estava certo para descer Júnior direto para o São Miguel. São Miguel? O nome daquele cemitério? São Miguel. Mas teve essa viravolta, a mulher me pediu para ir lá para a igreja. Chego lá na igreja, pego o microfone, que eu vim na frente, claro, me preparo todo. O caixão veio trazido por mão de pessoas para botar em cima da mesa, mas a visão foi de sexta-feira, igualzinho o caixão que veio flutuando, chegou bem no lugar e me deu um frio na espinha. Tem um rapaz que ele nem cristão é. Minha irmã me falou que até hoje ele guarda uma palavra que eu falei naquela época, eu nem me lembrava mais. O espírito da morte, quando ele vem, ele não volta de mão vazia. Aí eu disse, o que é que eu vou dizer a vocês? Iniciei a cerimônia.
caixão está aí. A visão que eu tive está aí. Essas são profecias contundentes, igual a essa aqui. 700 anos antes, ele já previa a vida de Cristo vindo para a terra para ser morto, crucificado e ressuscitado, para que cada um de nós dessemos crédito à sua pregação, para que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Então, quem deu crédito à nossa pregação? É como Moisés deu risada hoje, não, mas teve até que rir de minha cara mesmo, falando um pouco sobre amor. Eu não me lembro nem quem foi a pessoa, nem quero nem me lembrar. Algo que aconteceu e não nem me lembro. Sai. Aí Moisés falou: pastor, o que é, Moisés? Lá do outro lado levando um negócio, os copinhos que eu estava catando aí, viu? No jardim que alguém joga aí, catando os copinhos lá para jogar fora. Ele, o senhor vai passar 1 milhão de anos aqui pregando sobre amor e o povo vai se odiar sempre. Eu disse: infelizmente é uma verdade. Mas a salvação, ela é, não é assim não, nem assim, nem assim, nem assim. Ela é individual. Então que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas. E aqui nós os adoramos quando nós damos crédito à sua pregação. Paramos de viver para o mundo e vivemos para Ele. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Alogrado ao ceticismo, sono da indolência. O que é isso, pastor? Sono espiritual. Você vem para a igreja, mas quer continuar comendo esse feijãozinho com arroz que você come todos os dias, enquanto Ele quer te dar o melhor. Eu sei que o maná foi na época do deserto, naquela travessia, nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu vou, só para dar uma. Ele quer te dar um maná quentinho dos céus. Pastor, que maná é esse? Aquele maná que, como os pró-tribulacionistas repararam, depois da grande tribulação, o maná vai descer e vai arrebatar toda a sua igreja. E tem igreja de Deus aqui nesse lugar. Levanta a mão e aplaude a Ele, fica de pé.